Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, entrando aí na sua telinha com o professor Marcos, material da Raquel Basilone. Esse top que vai de 7 a 13 de julho, tem aí no mural BRICS, visita de Francisco expõe divergências entre Papa e Evo Morales, fronteira Gaza-Israel volta a temer guerra, cúpula dos BRICS tem poucos resultados práticos e proposta de festival de cinema, bolsas da China têm forte queda e arrastam mercados, e Grécia aceita mais medidas. Europa abre a porta a alívio da dívida. Então, esses são os destaques que eu já comentei aqui com vocês no mural. Lógico, vai ter aquela aulinha especial que eu abro daqui a pouquinho para você. Vamos lá então, conforme o prometido, não é? A aula de destaque da semana tá aí então, destaque os BRICS. Então você que já tem aí, vem acompanhando aqui o Top Atualidades com o professor Marcos, já está aí sabendo o que é essa história dos BRICS. E para você que está começando a acompanhar agora, tem uma aulinha aqui que a gente vai para a lousa. Então vem aqui comigo, ó, então vamos lá, não é? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são as maiores economias emergentes atualmente. Então, vamos fazer assim, vamos dar uma esclarecida aqui em alguns pontos. Por exemplo, o que são os países ricos? Então, você tem o tal do G7, que são os maiores produtos internos brutos do mundo, começando pelos Estados Unidos, depois o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália e o Canadá. Então, esses 7 países que formam o G7 são países desenvolvidos e ricos. Então, por isso você tem o G7. Os países emergentes, cujos principais formam os BRICS, você já sabe quem é. E também, que é a ampla maioria, não é? Tem os países pobres, quando a gente for pegar aí a Nigéria, o Paraguai, a Bolívia, El Salvador e por aí vai. Então, esses são a maioria. E aí, cuidado, porque tem gente que ainda não sabe o que é o G20. O G20, que são os 19 países mais União Europeia, você inclui aí no G20, por exemplo, o G7, você inclui os BRICS e outros países, como por exemplo a Turquia, a Argentina, o México e por aí vai, que formam os 19 países que possuem o maior potencial econômico do mundo, mais a União Europeia. Outro detalhe que eu considero importante. Conselho de Segurança da ONU, CSO, que é o órgão mais importante da instituição, dos BRICS, quem faz parte? Então vamos lá. Se você não sabe, a China e a Rússia. Então isso dá um caráter mais importante ainda para os BRICS, porque afinal de contas, os BRICS possuem aí 2 países que estão no Conselho Permanente, né, o Conselho de Segurança Permanente da ONU, que é formado por 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Quais são as maiores economias dos BRICS? Então você começa aqui pela China, que é o segundo maior produto interno bruto do mundo, o Brasil e depois a Rússia, seguida de perto pela Índia e aí por último a África do Sul. Quais são as maiores populações dos BRICS? Isso também não tem como ter dúvida. A China, que possui a maior população do planeta, e a Índia, que possui a segunda maior população do planeta. Agora, um dado interessante, se você pegar toda a população dos BRICS, isso dá 42% da população mundial. Quer dizer,
Se essa população conseguir ter aí uma autonomia média de consumo, os BRICS detonam qualquer economia do planeta. Porque se eles têm quase metade da população, não é? É um potencial muito grande aí de consumo. E um detalhe, a gente fechar aqui a aulinha da lousa, que você não pode esquecer. Em julho do ano passado, aqui em Fortaleza, foi então criado, né, inaugurado aí o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, cujo principal objetivo é emprestar e auxiliar dinheiro, né, auxiliar as economias de países emergentes e pobres na sua reestruturação da infraestrutura desses países. Então, o NBD, né, o novo Banco de Desenvolvimento, ele vem sim concorrer com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Isso causou aí o ano passado, né, houve aí um alarde pela imprensa mundial, porque afinal de contas, o montante aqui de dinheiro não é pouco, né, são 50 bilhões de dólares, isso para começar que o banco tem, cuja sede é na China, lógico, a maior economia dos BRICS, tá bom? Então cuidado aí, você depois veja isso aqui com calma, que é por aí que você vai entender a atualidade. Agora você volta aqui comigo para eu ir passando então os slides para você. Então quem são os BRICS? Então é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países, como você já sabe. Então você não pode achar que os BRICS formaram aí um bloco econômico. Não é um bloco econômico, como é o NAFTA, como é a União Europeia ou o Mercosul. Então, como está aí no texto, é importante que você veja isso direitinho. O que era no início apenas uma classificação utilizada por economistas, acabou se desenvolvendo e hoje aí forma os BRICS. E como vai ter daqui a pouco aí uma chamada, né, entre o mural que eu apresentei para vocês, tem uma chamada aí sobre a reunião que ocorreu lá na Rússia dos BRICS, aí eu retorno a explicação um pouquinho mais longa sobre essa reunião, né, essa união dos países emergentes mais importantes do mundo atualmente, tá legal? Então fique esperto, candidato, atualidades a gente tem que entender assim. Continuando então o nosso top atualidades de 7 a 13 de julho, Mundo, Relações Internacionais. Visita de Francisco expõe divergências entre o Papa e Evo Morales. Então tá aí o Papa Francisco, né, o argentino, o primeiro Papa latino-americano da história. Ele fez então uma visita aqui à América do Sul, começando pelo Equador, do senhor Rafael Correa, passou pela Bolívia do senhor Evo Morales, né, cujo assunto é esse que você está vendo aí na sua tela. Então, depois ele foi para o Paraguai e aí terminou essa excursão aí pelos países periféricos da América do Sul. Lá no caso do Evo Morales, o Papa elogiou a inclusão social que o país fez, o país de Evo Morales, e também pediu para que haja, na Bolívia, uma unidade nacional maior. Por quê? Porque a Bolívia, basicamente, ela é dividida em duas partes, o baixo plano e o alto plano. O alto plano é onde fica a grande maioria dos bolivianos descendentes diretos de índios. Então, por exemplo, o Evo Morales é um. A capital, La Paz, por exemplo, fica no altiplano, enquanto que a principal cidade do baixo plano é Santa Cruz de la Sierra, onde você tem aí uma miscigenação, a presença do elemento branco em maior quantidade. Então isso dá à Bolívia uma divisão cultural e econômica que correu, alguns anos atrás, o risco de haver aí uma divisão geográfica, né, política no país. Então, por isso que o Papa pediu
para que haja mais unidade, né, já que ele está ali do lado do presidente Evo Morales, ele não pode falar outra coisa, tá bom? Toma cuidado com isso aí. Relações internacionais e como sugestão de leitura, Papa elogia Evo Morales e sinaliza a mediação na disputa por saída ao mar, que é uma reivindicação. Essa saída ao mar é uma antiga reivindicação do povo boliviano, já que a Bolívia, assim como o Paraguai, não possui litoral nem para o Pacífico e muito menos para o Atlântico, ok? Outro assunto, mundo política. Fronteira de Gaza e Israel volta a temer guerra. Então aí é aquele assunto espinhoso que de vez em quando eu toco aqui, que é essa questão do Oriente Médio, né? As relações conflituosas que existem entre o povo palestino, o povo árabe, muçulmano palestino e o povo judeu israelense que fala a língua hebraica. Então aí você tem, lógico, uma ameaça, então é importante que você depois leia isso com calma. Há uma ameaça ainda, felizmente não ocorreu nenhum grande conflito, como ocorreu o ano passado. No ano de 2014 foi marcado por um conflito aí pesado entre o Hamas, que ocupa, né, que praticamente domina a faixa de Gaza, e o governo israelense de Benjamin Netanyahu. Conflitos no Oriente Médio e sugestão de leitura, divergências entre Israel e Gaza continua sem solução um ano após o último conflito. Mundo Economia. Cúpula dos BRICS tem poucos resultados práticos e proposta de festival de cinema. Então, como eu falei agora há pouco, que ia voltar a falar novamente dos BRICS, então, as economias emergentes dos BRICS estão desaquecendo. A única que aponta ainda um possível crescimento econômico é a Índia. Agora, o Brasil, a Rússia, a China e a África do Sul estão desacelerando. Só para você ter uma ideia que eu, inclusive, já comentei aqui. A África do Sul, apesar de ser dos BRICS, foi ultrapassada economicamente pela Nigéria, não é mais a primeira economia do continente. A Rússia, por causa da questão da Crimeia, né, que eu venho falando aqui já faz algum tempo, então o caso da Crimeia lá com a Ucrânia, a Rússia vem sofrendo sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E o Brasil está aí com esse pipinão. A gente não está com a economia muito bem, pelo contrário, há sinais sim de recessão. Então tudo isso afeta, porque principalmente Brasil e Rússia, as suas economias estavam aquecidas pela venda de commodities. E a China já não está mais comprando tanto assim. Então é importante que você tome cuidado com esses detalhes. Relação economia global em crise, relações internacionais, política internacional e como sugestão de leitura, os BRICS, a Europa e o Globo, de Carlos Quinto. Link para você ler. Bolsas da China têm forte queda e arrastam mercados. Então tá aí, acabei de falar, essa questão de crise econômica global é séria, e a China, que é chamada, né, pelos economistas de o motor do planeta, há os que lembram que a crise só não é maior porque a China tem uma média de crescimento entre 6,5% e 7,5% ao ano. Então, a China, que é o motor do planeta, que vem trazendo a economia do mundo, deu aí sinais de crise. Então, isso preocupou demais o mercado, derrubou bolsas de valores no mundo inteiro. Ok? Relação economia global em crise, desequilíbrio na economia chinesa impacta vários países. Sugestão de leitura, Bolsa da China fecha em alta após medidas para conter queda nas ações, com link aí para você dar uma lida.
Grécia aceita mais medidas. Europa abre a porta a alívio da dívida. Então, falei a semana passada e, lógico, vou continuar falando, essa questão da zona do euro está em crise por causa da pior economia hoje da zona do euro, que é a Grécia. O governo grego ameaçou não pagar nada e não pagou, mas, como você lembra da semana passada, eu falei que isso já havia uma expectativa de que a Grécia não pagaria. Então, lógico, agora as economias, né, as principais economias da União Europeia vão ter que ajudar os gregos. Relação crise econômica da Grécia, como sugestão de leitura, conheça os possíveis cenários para a saída da Grécia na zona do euro. Link para você dar uma conferida. Então vamos lá, vamos à solução do desafio da semana passada. E para você que não sabe, né, e nem leu qual era a questão, ela está aí na sua telinha. Leia com calma, aponte aí uma alternativa, que eu espero que seja a alternativa B. Isso, alternativa B de bola. Qual é o conceito, candidato, que você tem sobre a matriz de transporte? Então, matriz de transporte é formada principalmente por meios viários, não é? Por exemplo, rodoviário, ferroviário, os barcos que vão por rios, você tem o aéreo, você tem os tubos, o petróleo, o gás que vai por tubo, isso também entra como matriz de transporte. Agora, no caso do Brasil, infelizmente a nossa matriz de transporte não é a mais recomendada. Por quê? Como, por exemplo, a Argentina tem uma malha ferroviária maior que a do Brasil. Não deveria. Afinal de contas, o Brasil tem dimensões continentais. Então, e, no entanto, a partir de JK, né, isso lá na década de 50, o Brasil optou por um meio de transporte mais caro, que é o rodoviário. Agora, é lógico que há investimentos, pequenos ainda, mas há investimentos nas ferrovias, assim como nos meios hidráulicos, e isso ainda vai levar muito tempo. Enquanto isso, o Brasil continua com a sua infraestrutura de transporte, não é? Uma das mais caras do mundo, porque optou pelo meio rodoviário, ok? Você tem aqui, então, um gráfico para mostrar aí para você, né, o ferroviário, quantos por cento, o aquaviário, quantos por cento, e o rodoviário com quase 60%. Então, por isso, só retomando, a alternativa do desafio da semana passada é a letra B de bola. E vamos então ao desafio dessa semana. Sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ter aprovado o casamento gay, leia com atenção. A decisão é uma vitória para todos aqueles que lutavam há anos pela igualdade de direitos. Os juízes determinaram que, a partir de agora, todos os estados devem emitir licenças de casamento para casais do mesmo sexo e reconhecer uniões do mesmo sexo que foram legalmente realizados em outros estados. Aponte a alternativa correta sobre o assunto. A. O primeiro presidente a defender abertamente a união homoafetiva foi Bill Clinton. B. O primeiro presidente a defender abertamente a união homoafetiva foi Barack Obama. C. A decisão vale para todos os estados, mas alguns estados podem recorrer. D. A oposição republicana entrou com uma ação de inconstitucionalidade, já que o partido é conservador. E E. A decisão da Suprema Corte foi uma derrota para Obama. Sua popularidade caiu 10%. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 7 a 13 de julho. Esperando que você tenha gostado, que isso tudo que foi comentado aqui seja para,
acrescentar mais conhecimento para você, preparar você para uma prova de atualidades e prometendo voltar a semana que vem. Até mais!